quero agradecer o pastor Alex, né? Realmente a gente vai ficando velho, né? Porque lembro de quando eu estava namorando a Gorete, eu almocei algumas vezes na casa dos pais da Ângela, né? Então a gente ia lá, eles tratavam a gente super bem, e aí já são 20 anos de São Paulo aqui já. Então a gente tem, mês que vem farei 10 anos na Igreja Batista Esperança em Parelheiros. Então a vida tem me dado muitas oportunidades, e tudo que eu tenho hoje eu devo ao Evangelho de Cristo, né? Eu sou natural de Curitiba, né? Estou aqui desde 2000 finalzinho de 2005, 2006, eu acho. Casei em 2004, e aí os meninos vieram em 2009, 2010. Aí a gente se assustou e tomou providência para não vir mais nenhum menino, né? Mas graças a Deus aí a gente tem uma família fantástica. Nossa família é perfeita, viu, gente? Nunca brigamos, né? Olha lá, já estão falando que é mentira minha, né? Não, nossa família, ela é como qualquer outra família. Mas o que nos une, eu falo que nós somos a família unida porque o que nos une é Cristo, né? E quando Cristo é o centro da vida, as coisas mudam um pouco. E hoje o tema que o pastor Alex passou para mim, nós vamos... Não se assuste com o volume de folhas não, que as letras são grandes porque eu estou ficando cego, viu? Então não... Alguém falou que nunca tire todas as folhas do seu esboço, porque as pessoas ficam contando que ainda falta bastante. Pode ficar tranquilo que eu não sigo muito aqui o que eu escrevo, mas a ideia hoje é falar um pouco sobre a família. E o tema que o pastor Alex me deu é muito interessante, eu estudei bastante o Salmo 128, mas eu mudei um pouco para facilitar minhas transições aqui, né? Quando Deus é o coração da família, a mesa é o centro da vida espiritual. Quando Deus é o coração da família, a mesa é o centro da vida espiritual. Como usar o Salmo 128 ali, que é um salmo de romagem, um salmo quando o povo estava indo descendo para Jerusalém, para as festas anuais e tudo mais. Mas ali, principalmente o verso 3, ele vai falar um pouco sobre os filhos, né? Os filhos serão como os rebentos da oliveira. Oliveira é uma árvore muito longeva, né? Ela é uma... Então, quando ele fala isso, ele está falando que os filhos serão como os brotos da oliveira. A oliveira é uma árvore, né, que quando saem esses brotos, dá a impressão ali de que a ideia do autor é mostrar a união, né, de como você pode conseguir isso, de dar continuidade à sua família, né, e que a família também continue fazendo o que você faz. Isso é muito importante, de que às vezes o filho não segue os passos do pai. E por que ele não segue os passos do pai? Porque talvez o pai não fez os princípios do salmista aqui. E o salmista ele diz que tem duas coisas importantíssimas para que você consiga ter seus filhos ao redor da sua mesa: temor e obediência. E como é esse temor e como é essa obediência? O que eu preciso fazer para poder ter a certeza de que meus filhos vão ficar comigo? Ou eles vão dar continuidade ao que eu estou fazendo? A mesa, ela deve ser o centro das discussões. A mesa tem sido substituída por várias coisas. A mesa hoje tem sido substituída por isso aqui. Hoje as pessoas estão ao redor desse bichinho aqui. Hoje as pessoas conseguem, né? Às vezes tem 4 num sofá assistindo os vídeos e dando um monte de risada, né? É comum você no ônibus ver as pessoas aqui, ó, virou o centro das pessoas. E como lidar? Como trazer as pessoas para a mesa, para o conforto da família? É isso que nós vamos tratar hoje à noite. Vamos fazer a leitura do texto. E eu vou fazer como todo pregador faz. A gente vai ler o texto e não vamos voltar para ele. Não estou brincando, a gente vai voltar para ele sim. Mas eu quero realmente mostrar para vocês que existe uma forma correta de ter a família de volta à mesa. Ou de volta a Deus sendo o coração dessa família. Salmo 128, vamos fazer a leitura, né? Ele fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem.
A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida, e que o Senhor possa nesse momento trabalhar nos corações que aqui estão, e principalmente, ó Pai, que essa mensagem possa ser para todos os ouvidos, e principalmente que atinja todos os corações. Aqui não queremos mudar ou transformar vidas, mas queremos simplesmente transmitir a sua mensagem. Que nesse momento o Senhor possa me usar para falar a tua verdade e não a minha. E que todos possam ter um espírito voluntário e principalmente um coração quebrado e compungido, para que a palavra de Deus possa penetrar nesses corações, para que possa fazer a mudança necessária, ou simplesmente trazer um aprendizado a mais para a vida daqueles que andam na perfeita vontade de Deus. É essa oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, quando Deus é o coração da família, a mesa é o centro da vida espiritual. Quando Deus, Ele é o coração da família, a mesa se torna um lugar de aprendizado. Quando Deus, Ele é o coração da família, a mesa vai se tornar um lugar de aprendizado. É onde você ensina. É onde nós temos que colocar coisas na cabeça do nosso filho. Talvez os momentos mais preciosos são as refeições. E como pastor, hoje eu não sou pastor em tempo integral, mas eu fui por um bom tempo pastor em tempo integral, então eu tive o privilégio de ter meus filhos pequenininhos e aqueles cadeirotezinhos ao redor da mesa, tomando café, almoçando e tudo mais. Hoje não é possível fazer as 3 refeições, mas nós temos uma refeição, é certeza que nós faremos à noite, que é o nosso jantar. Todo dia a gente janta juntos, todo dia. E ali são várias conversas, vários debates às vezes, porque eu crio os meus filhos não para serem uma cópia minha, mas para que eles tenham personalidade. O gosto deles é diferente para algumas coisas, tanto na questão da Bíblia, né? O Denerzinho sempre é meu opositor dentro de casa, né? E aí a gente conversa, mas nunca tentando falar para ele, ó, você me respeita, você tem que seguir o que eu sigo. Não, se você quer esse viés teológico para você, aprenda a defender. Mas eu faço da minha mesa um lugar, às vezes, para conversar com a Lívia, coisas também baseadas na teologia. Só isso? Não, tem ali conselhos sobre namoro, tem ali conselhos sobre concursos públicos, tem ali vários conselhos que a gente pode ensinar e aproveitar aquele momento para falar com eles. Isso é um mandamento bíblico. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu sei que talvez vocês não sempre projetam aqui, mas leia para mim, por favor. O que diz Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7? Vamos lá. Quando Deus é o coração da família, a mesa vira um lugar de aprendizado. Veja lá, por favor, quem pode ler? Todas essas palavras que hoje me ordenei estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, falemos da palavra de Deus quando estivermos andando, sentado em casa. É o lugar onde nós temos que nos comunicar com os nossos filhos e passar princípios eternos para eles. Mas, normalmente, a mesa, quando Deus não é o coração da família, a mesa se torna um lugar de discussão e não um lugar de aprendizado. Eu não discuto com os meus filhos. A gente conversa, a gente debate. Mas, quando a gente esquece de falar de Deus é muito importante ensinar coisas que realmente têm um valor. E o que mais tem valor na vida de um crente? Jesus. E a gente fala pouco de Jesus. Eu falo até que nas igrejas hoje em dia, os temas não são sobre Jesus. Fala-se pouco sobre Jesus. E a gente precisa ser mais cristocêntrico, falar mais do centro das nossas vidas, que é Jesus. Então, aqui no Velho Testamento, olha, ensina, inculca, olha,
coloca ali dentro do coração mesmo do seu filho a palavra de Deus para que ele possa aprender, para que ele possa crescer e não se desviar do caminho do Senhor. Mas parece que nós, pais, somos preguiçosos. A gente só chega com fome e cansado. Parece que a gente não tem um tempo para olhar para o filho e dizer, olha, esse é o caminho. Você precisa imitar os passos de Jesus. Eu falo para o meu, eu falei, olha, você tem a liberdade de escolher o que você quer usar, o que você quer vestir, mas lembre-se sempre que você representa Cristo e você deve se identificar com Ele. O que você está usando, o que você está fazendo, isso tem te identificado com Cristo? Isso é na mesa, é sentado ali assistindo um jogo de futebol, mas a família tem que voltar a ter Deus no seu coração. É o homem que tem que fazer com que a família entenda, como Josué fez, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque aí os filhos vão estar ao redor da sua mesa. Mas o que tem levado os seus filhos lá? Só a refeição? A mesa precisa ser um lugar de aprendizado. E qual foi a última lição que você ensinou para os seus filhos? Ou que você ensinou para a sua esposa? O que a sua família tem aprendido de você enquanto estão juntos? Tem ensinado realmente? A mesa é um lugar onde os pais ensinam princípios eternos aos filhos. É o local para perguntas, conversas, orações e histórias de fé. Às vezes, esses dias eu estava na feira com a Lívia, esse dia não, faz um tempo já, e eu falo para vocês, eu venho de uma família muito pobre, então algumas coisas eu nunca comi na vida, né? E aí, a Lívia falou assim, pai, eu queria comer um salmão. Aí eu falei, beleza, vamos lá comprar, fui na feira, compramos um pedacinho assim de salmão, custou meu salário inteiro, né? Mas pegamos aquilo ali, e eu falei assim, aí o rapaz estava cortando, tirando aqueles espinhozinhos, arrumando, e eu olhei para o lado, aí tinha as cabeças de peixe, sabe aquela caveirinha assim? E eu falei para a Lívia, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, ou mais novo, eu comia essa cabeça aqui. Olha como Deus é maravilhoso. Hoje eu estou levando salmão para minha filha. Foi a única vez também, gente, não pensa que eu levo todo dia não. Foi a única vez. Mas são coisas que você ensina e diz, olha o que Deus fez, eu não tinha o que você tem, mas foi o Evangelho que me deu o que eu tenho hoje, que eu posso te sustentar, que eu posso dar o que você quer. A mesa é o lugar que nós vamos falar daqui a pouquinho, também de gratidão, mas aqui a gente precisa mostrar essas histórias tão fantásticas que aconteceu na sua vida como pai. Mas às vezes a gente só lembra, a gente só quer falar do presente. Do filho que não foi bem na escola, da esposa, do trabalho. A gente não olha para trás e vê quanto Deus já fez. A gente só questiona o que falta. E a gente cria filhos que vão murmurar a vida inteira. Né? Que não vão estar satisfeitos com nada. E a mesa também é um lugar de satisfação. Para trazer a família de volta, como o salmista ensina. Tem que temer a Deus. E quando você teme a Deus, você ensina os princípios, você conta as histórias, você dá o seu testemunho, você fala da palavra, você canta. Né? Eu venho de um lugar onde a música é super tradicional. Eu tenho uma filha que não é nada tradicional. Né? Eu aprendo músicas com a Lívia, a gente põe na caixinha lá, ela fica cantando, e eu vou cantando com ela. Falo viés diferente, mas isso não impede ela de adorar a Deus. Isso não faz dela uma adoradora diferente de mim, ou menos. Não. Mas eu preciso, na hora, começar a conversar e participar com ela. Com eles, porque o Denner também gosta de uma música, né, Dennerzinho? Mas, às vezes as pessoas brigam e se separam por coisas que não valem a pena. Quando se ama a Deus, a gente entende. A gente aceita aquilo que honra a Deus. E nenhuma maneira, nenhuma das músicas que a Lívia canta, em nenhuma das partes desonra a Deus. Mas você precisa ensinar que o verdadeiro louvor é aquele que é feito em espírito e em verdade. Ponto final. Não precisa falar mais nada. Mas a gente precisa ensinar esses princípios para os filhos, que não estão deixados de lado.
Jesus ensinava muitas vezes enquanto estava à mesa. Veja, a gente tem Lucas 22, a gente não precisa ir lá, João 13 também. Nós precisamos transformar as nossas refeições em momentos de ensino e conversa sobre Deus. Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele não ensinava, ele não alertava, mas parece que nem sobre o pecado a gente alerta os nossos filhos. Cuidado com o que você fala sobre a mesa também. Às vezes, eu e você contamos coisas que não deveríamos contar. Isso fica na mente dos filhos e das pessoas que estão à sua volta. Lembre-se, quando Deus é o coração da família, a mesa é o centro espiritual. Quando Deus é o coração da família, a mesa é um lugar de reconciliação. Provérbios 17:1, ele vai dizer o quê? Vamos lá, vamos rapidinho. Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco com ele e tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença, né? Então é muito melhor uma casa com quem? Uma mesa com quem? Às vezes só, como eu digo para vocês assim, da minha infância, nem mesa em casa a gente tinha, mas melhor ter uma mesa vazia e as pessoas ali em volta, agradecendo a Cristo por aquele momento, do que ter a mesa farta e ter desavença, adultério, fofoca e um monte de coisa. Cristo precisa estar à mesa conosco. Porque com Ele, realmente, o bocado se multiplica. Com Ele. Eu falo com você, numa das vezes que eu tive uma dificuldade no seminário, o diretor lá chamava Jorge Wells, e ele estava me explicando umas coisas. Ele falou assim, olha, uma vez um aluno reclamou para mim, veio aqui e desistiu do curso, entregou a Bíblia e falou, a Bíblia não fala a verdade, porque eu estou aqui, estou servindo, estou estudando para ser um pastor e tudo mais, e eu não tenho que dar de comida, eu não tenho comida para dar para os meus filhos, eu não tenho uma roupa decente, eu estou aqui sofrendo, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí o pastor Jorge falou para ele assim, irmão, para quem Deus prometeu isso? Não viu o justo mendigar o pão, para quem foi? Aí ele falou, para quem teme e para quem obedece a Deus. Você tem obedecido e temido? Esse seminarista abaixou a cabeça, reconheceu que estava sendo infiel. Porque às vezes a gente quer cobrar de Deus, mas a gente não quer fazer o princípio do salmista, temer e obedecer. E às vezes a gente está passando necessidades por falta de atenção e obediência. Isso é muito importante. Porque você e eu não fazemos da nossa mesa um centro espiritual e que ela possa realmente trazer para você os ensinamentos de Cristo. Um lar com Deus no centro valoriza o amor acima das divergências. Lógico, como eu falei, eu e minha família, a gente não é uma família perfeita, nesse sentido, a gente tem as nossas desavenças, mas o amor sempre prevalece. E o amor sempre deve prevalecer. O amor enfrenta várias dificuldades, ele consegue. Mas se Deus não for o coração da sua família, qualquer rusguinha vai causar um transtorno. Eu já fui ajudar um casal que veio a se separar por causa de um pedaço de bacon. Ficou 15 dias na casa da mãe dele. Porque ele foi ao mercado, não atendeu o celular, a esposa estava fazendo não sei o quê, ele chega, a esposa, cadê o bacon? Ele esqueceu, brigaram, foram embora ele foi embora por causa de um pedaço de bacon, eu estou falando sério para vocês. 15 dias na casa da mãe dele. Aí ela foi lá falar comigo, pastor, fala com ele, que eu estou arrependido, que eu não deveria fazer isso. Eu vou lá falar com ele.
Aí cada vez que eu encontro ela, eu falo, e o bacon? Ela falou, tá, esquece o bacon, pastor, esquece o bacon. Mas é por isso que eu falo para vocês assim, quando o amor, quando Cristo não é, a gente briga por qualquer coisa e tudo vira algo muito grave. Eu cheguei para conversar com ele, eu falei, o que aconteceu? Pois é, me xingou de tudo quanto é nome por causa de um pedaço de bacon. Eu falei, você está aqui por causa de um pedaço de bacon? Ele falou, você acha que eu vou ficar em casa? Eu falei, se é só um pedaço de bacon, volta para casa. Né? Graças a Deus estão juntos hoje. Mas é incrível. E tem outras brigas por causa de coisa pouca, de verdade. Quando Deus sai do centro, o diabo ocupa o espaço. E quem que é o dono da desavença? Quem causa divisão? Quem causa intriga? Quem traz dúvida? Se a sua família está vivendo uma turbulência, cuidado, alguém está tomando o centro que deveria ser de Deus. Transforme, né? Use a mesa como um espaço para restaurar relacionamentos, né? A mesa aonde também se compartilha o pão e também o perdão, né? É ali, como eu falei, que as reconciliações podem acontecer. Ô meu bem, me perdoe por ontem. Ô meu filho, desculpa, eu não queria gritar com você. Ô minha filha, vem aqui, né? É ali. Mas se você não coloca Deus no centro, você não consegue perdoar nem coisas pequenas e muito menos coisa grande. Você não vai conseguir. Quem tem um coração de Cristo, perdoa coisas que o mundo diz que é impossível perdoar. Às vezes a gente faz uns debates assim na igreja ou com algumas pessoas. Fala, se você fosse traído, você perdoaria? De jeito nenhum, né? Eu já mandava embora. Cristo perdoaria uma traição? Sim ou não? Perdoaria? Por que que eu digo que eu sou como Cristo e eu não quero perdoar? Não, está tudo perdoado, mas ela lá e eu aqui, né? Não quero mais saber. Isso foi perdão de verdade? Existe consequência de quem erra, não estou aqui passando a mão. Mas, veja que coisa interessante. Quando o homem peca, Deus vem atrás dele, né? Ele tem as consequências, ele não pode mais ficar no... Mas Deus restaurou com ele uma comunhão, cobriu ele. Mas às vezes, por não ser o centro, as famílias são destruídas porque não há perdão. Eu tenho um conhecido, que agora não é mais membro da minha igreja, que aconteceu um fato com ele. Ele, por várias coisas, ele tinha aparentemente uma família perfeita, mas houve um adultério ali, e ele me procurou, a gente conversou, eu falei, olha, vamos tentar resolver isso aqui da melhor forma possível, não causar muito escândalo, mas ele já saiu tocando trombeta para todo mundo, e nervoso, e eu entendo isso. Aí, fui lá, conversei com ela, tudo, não deu certo, se separaram, ele já casou de novo, né? E aí ele falou assim para mim ainda, pastor, 70% dos pastores que eu conversei dizem que eu estou na minha razão. Eu falei, está tudo certo, eu vou ficar com os 30% aqui, né? Aí eu falei, ele falou assim, eu tenho base bíblica para me divorciar. Eu falei, tudo bem, eu tenho base bíblica para te dizer também que é possível perdoar. Mas eu não vou discutir com você. Porque quando Deus não é o centro, a pessoa não consegue perdoar coisas que o mundo acha impossível. Mas para o cristão, tudo é possível. É difícil, mas é possível perdoar. É possível perdoar. Mas a gente não pensa como Cristo. E aí a gente quer ter uma família feliz, né? Se a gente não tem um coração, não tem Ele no coração, como centro, você não consegue perdoar. Você não consegue aceitar. Né? Alguns pais falam, se a minha filha engravidar, eu mando para fora e mato o moleque, né? Sentimento de alguém que tem Cristo como centro da sua vida. Não estou aqui apoiando pecado nenhum, só estou apenas mencionando que se acontecer algo, nós devemos ter um coração que perdoa como família. Não um coração que quer destruir tudo e não entender como Deus faz. Consequências vão acontecer, mas nós precisamos perdoar. Então a mesa, ela é
quando Deus é o coração da família, a mesa é um lugar de paz e reconciliação. Quando Deus é o coração da família, a mesa é um lugar de aliança e amor conjugal. Cantares 1:12, por favor, alguém lê para mim, por gentileza. Estamos... Provérbios 1:12. O que diz ali? Desculpa, Cantares 1:12. Cantares. Se alguém encontrou, por favor. Ali. Enquanto o rei estava reclinando à mesa, o meu nardo espalhou a sua fragrância. Então, a mesa também, ela é um lugar... A mesa simboliza também a intimidade e o compromisso no casamento. Casais que oram e dialogam à mesa, cultivam um relacionamento saudável. A mesa que se constrói... É na mesa que se constrói o respeito e a parceria diária. Casais devem compartilhar refeições juntos, fortalecendo o amor e a comunicação. É aqui que a gente às vezes, né? Marido que chega com fome, né? Tá ali nervoso às vezes, aí chega, tem aquela comida gostosa, aqueles 2 ovos fritos, né? E aquela saladinha de tomate que é rapidinho de fazer, mas ele chega, ele come. Ai, meu bem, que legal. Então, você não sabe o que aconteceu. É ali, né? Se alimentando o seu marido e falando para ele. Ele está com a boca cheia, ele está batendo a fome, ele vai te ouvir. Você pode falar de todos os problemas para ele, tranquilinho. Mas não começa a falar se a panela não está no fogo. Ou se pelo menos ali, alguma coisa, mesma coisa o marido, né? Elogie bastante a comida da sua esposa primeiro, né? Ou faça como eu, nunca elogie, só reclame, né? Estou brincando, mas quando está ruim, a gente fala. Quando está bom, não precisa falar nada, né? Você comeu. A Gorete fica brava comigo, mas a verdade é que você tem que elogiar para poder se comunicar, dizer, olha, tá bom a comida, tá, mas eu vou te contar o que aconteceu hoje. E olha, eu queria que você fizesse isso por mim. É ali, mas se não tiver esse lugar onde o respeito é construído, acabou. Eu não fiz nada porque não tinha nada para fazer e não sei o quê, e começa aquela discussão sem respeito, sem nada. E às vezes o coitadinho do marido já está com a misturinha aqui, ó, né? Todo contente. Chega lá e... As coisas que acontecem assim. Lembro da minha primeira refeição de casado, né? Feijãozinho da Gorete. Ela fez o feijão, né? Serviu. Aí eu comi o feijão, né? Não reclamei não. Comi, tentei mastigar. Aí ela falou, feijão ficou duro, né? Eu falei, é você que está falando, né? Hoje é o melhor feijão que eu posso comer na vida. 20 anos depois. Mas imaginou se eu chego e falo assim, eu casei com uma mulher que não sabe cozinhar, que mulher é essa? Já perdi a mulher ali. Então às vezes era, cada vez está melhor, né? E está muito melhor, de verdade mesmo. Se você for comer na minha casa, você vai ver só a comida que ela faz. Mas o problema é que às vezes a gente quer ofender a pessoa por uma coisa que ela não consegue fazer. Eu amo pudim, sabia que eu amo pudim? Gosto de pudim. Comprei uma forma, porque eu nunca tinha comido pudim na minha casa, né? Comprei uma forma, minha esposa vai fazer um pudim para mim. A forma ficou. O pudim não saiu, né? Ela foi fazer o pudim muitos anos depois. Mas o pudim agora sai, vira e mexe, tem pudim em casa. Mas eu não posso. Mas ali se constrói o quê? O respeito. Hoje até a Livinha faz o pudim. Mas olha só, o respeito se constrói aonde? A mesa. É ali na convivência diária. É ali junto com a comunicação, falando, conversando, olhando no olho, dizendo, olha, muito obrigado por aquilo que você faz. Mas quando não há essa conversa, a família se destrói. Os casais devem fazer as refeições juntos. Quando Deus é o coração da família, a mesa é o lugar de provisão e gratidão. Quando você faz as suas compras, né? Você consegue ir lá fazer as suas compras, né? Você chega em casa, o que você faz? Você agradece pela compra que você conseguiu fazer? Você tem o hábito de chegar, né? Normalmente a gente põe tudo em cima da mesa, não é? Põe em cima da mesa para depois guardar. Mas quantos têm o hábito de chegar, Senhor, muito obrigado.
porque o cartão passou, né? A mulher pegou tudo que queria, obrigado Deus, né? Quantos agradecem? Quantos realmente olham e falam assim, obrigado por o Senhor ter dado o alimento do mês inteiro aqui para essa casa? Quantos saem do mercado satisfeitos? Não, a gente sai, como é que eu vou pagar isso aqui? Né? A gente vem com essa ideia, isso destrói a família. Quando você compra alguma coisa, quando você leva para casa, esteja satisfeito com o que você conseguiu levar. Não fique preocupado ou passando a preocupação. Porque a família fala, nossa, meu pai acha que a gente só dá prejuízo, né? A gente não pode nem pegar uma coisinha que meu pai só acha que dá prejuízo. Não, é um lugar de provisão. Quando você senta e você agradece as suas refeições, você está dizendo para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família, de que, você só está comendo porque Deus nos abençoou. Esse é o resultado. E não importa o que tenha na mesa, foi Deus que mandou. Eu acho que o maná não deveria ser muito gostoso. Eu estava pesquisando, não deveria ser muito gostoso o maná. Mas quem que mandou o maná? E tudo que Deus manda é maravilhoso. Você já comeu chuchu uma semana inteira? Só chuchu? Chuchu e pimenta. Já comeu? Minha refeição durante muito tempo. Hoje eu não como chuchu. Não me dê chuchu. Né? Salsicha, né? Aqui a gente chama de salsicha. Salsicha. Já comeu salsicha semana inteira? Semana inteira salsicha? De manhã, quer dizer, almoço e janta. Salsicha, salsicha, salsicha. Não me dê salsicha. Né? A gente tem uma ideia de que a gente é mal agradecido. Porque quantas pessoas gostariam de comer salsicha e não tem? Quantas pessoas gostariam de ter o chuchu e não tem? Mas sabe qual é o nosso problema? Na hora da mesa a gente reclama. Arroz de novo, feijão de novo, chuchu de novo e tudo de novo. Entenda que Deus está te dando tudo de novo. Porque o maná vinha todo dia. E não era maná especial, maná tudo, que vem com tudo. Você quer maná completo? Não, é o maná. Não tinha um maná tudo, né? Mas a gente não quer. A gente não agradece, a gente não olha a mesa como um lugar de provisão. Né? É um lugar de provisão. A mesa, o Salmo 23:5 vai falar isso, mas a mesa representa a provisão fiel de Deus para o lar. Gratidão à mesa ensina os filhos a reconhecer o cuidado divino. Até em tempos difíceis, Deus não deixa faltar o pão. Eu falo que eu sou a pessoa que mais agradece a Deus pelo que eu como hoje. Né? Eu trabalho numa penitenciária e o mesmo almoço que eu como, os presos comem. É a mesma comida. É ordem judicial, não tem conversa. E aí, eu falo para você, a comida não é ruim, de verdade. Sabe o que tem lá? Cupim. Outro dia tem que ter doce, porque é judicial, tem que ter doce. Então tem doce, sobremesa, uma fruta, ou banana, ou maçã. Tem, outro dia é frango, não é carcaça do frango, não, é coxa e sobrecoxa. Aí tem, além dos ovos fritos que eles fazem, o que mais? Eu acho que tem pernil também, né? Faz parte Então tem tudo lá. Aí você olha e fala, o pessoal fala, reclama porque comeu isso, comeu aquilo. A comida é a mesma. Na unidade que eu trabalho, são feitas 7.000 refeições por dia. Porque alimenta 1.600 presos na nossa unidade, e mais 1.200 em Diadema, e mais 1.300 em São Bernardo. Tudo feito lá. Então, às vezes as pessoas, e aí tem preso que reclama, você poderia comer melhor, você está aqui por uma escolha sua. Muitas vezes nós, eu e você, a gente come aquilo que Deus nos dá e nós não temos não temos uma outra opção. Tem gente que reclama e não poderia reclamar. Com Deus, Ele sempre vai sustentar os seus. E é na mesa que a gente aprende isso. É na mesa que a gente agradece. Porque reclamar na mesa não é bom. Porque se você está ali, é porque tem pelo menos uma coisinha para você beliscar. Né? Eu adoro lanche, né? Eu sou fã de lanchão. Pastor também, né? Isso aí.
Se eu pudesse, eu comia lanche todo dia. Não dá, né? Mas agradece a Deus. Às vezes não tem lanche, mas tem lá o arroz e o feijão. Povo de coração grato sempre vai agradecer, sempre vai ter essa intenção de amar a Deus. A mesa então representa provisão, gratidão. Antes das refeições, cultive o hábito de agradecer e reconhecer a provisão divina. A gente, quando vem da igreja, nossa igreja é em Parelheiros e a gente mora no Cocaia, no residencial Cocaia. Então a gente não consegue, às vezes, almoçar, a gente passa num lugar, aonde eu almoço ali, já faz aí uns 15 anos que eu almoço, de vez em quando, aos domingos lá. E o dono trata os meninos como se fosse neto dele. E aí a gente vai lá, às vezes ele vai lá, almoça com a gente, ele pega a comida lá e senta na nossa mesa, e ele é católico. Mas nós, quando chegamos lá, que nós pegamos os nossos pratos, falamos, vamos agradecer a Deus. E ele dá a mãozinha para a gente. Né? Senhorzinho ali de 72 anos, ele dá a mãozinha e ele ora com a gente. Em todo lugar que a gente vai, não é só dentro de casa, mas também no shopping. Nos lugares onde você está fazendo uma refeição, entenda que ali também é um lugar de você agradecer e dar testemunho de que o que você está comendo, quem mandou do céu? Deus. Só que tem gente que, né, ele derruba o guardanapo no chão, amém, né? E volta e já agradece. Ah, você pode orar aqui? Não, cada um ora em silêncio aí, cada um o seu, né? É orar de agradecer. Né? Não precisa gritar, né? Mas agradeça a Deus. Ali é o lugar de tanta coisa que Deus faz. Quando Deus é o coração da família, a mesa é o lugar de adoração e comunhão. Jesus, Apocalipse 3:20 vai dizer isso, né? Jesus deseja estar presente à mesa da família, né? A Santa Ceia, o maior símbolo de comunhão espiritual, foi em torno do quê? Vocês têm aqui a ceia todo mês, né? Não é isso? É para a família. Aqui também dá para se aprender e ensinar. É um lugar de adoração. O lar cristão se torna um pequeno altar doméstico onde Deus é honrado todos os dias. Tome a mesa da sua casa como um espaço onde Deus é convidado todos os dias. Para a família voltar a ser o que era. Não precisa destruir o celular. Não precisa acabar com a internet. Só precisa colocar Deus no lugar onde Ele esteve, no coração dos homens do passado. No seu coração e no meu coração. Nós não precisamos brigar com a tecnologia. Só precisamos deixar Deus sendo o centro da nossa vida. Eu fico às vezes vendo essas coisas de pessoas brigando, né? Tem igrejas que não pode ter nem projetor. Né? Incrível isso. Né? Eu fui numa lá que a gente estava para ajudar, porque o pastor está para ir embora, e realmente não tem. Ele ainda usa aquele de transparência. Né? Isso, não pode ter. Né? É o missionário. Né? Desculpa, pastor Davi. Mas foi eu e o pastor Natan lá conversar com ele, porque a gente queria ajudar. O pastor Natan falou, ele é desse tipo, não vai mudar. Né? Ele não vai aceitar que a gente chegue aqui e vai colocar algumas coisas que a gente tem na nossa igreja. Né? Mas não precisa. Se o homem se converte, se o homem aceita Cristo como Salvador, a tecnologia não vai atrapalhar ele, porque ele ama o seu Senhor e segue o Senhor. Né? Olha, como enfrentar a tecnologia? Não precisa. Só colocar Deus no centro. E nós estamos quase terminando aqui. O lar cristão se torna um pequeno altar doméstico. A mesa revela o estado do coração da família. Uma casa onde Deus é o centro terá uma mesa cheia de ensino, paz, amor, gratidão, adoração, muito mais do que comida. Ali se serve fé, graça e comunhão. Esse é o menu da sua mesa, das suas refeições. Fale sobre Jesus. Quando os meninos começaram a estudar, eu dei uma regra para eles. Fale. Como que é, Lívia? É assim que funciona.
Se você for falar bastante, empolgado, fale de Deus. De vez de falar como você fala do Corinthians, como você fala do Palmeiras, como você fala do Vasco, como você fala de todo mundo, se empolgue para falar de Deus da mesma forma. Aí eu falo para você, aí a família é fantástica. Hoje a gente não consegue chegar numa casa e a conversa ser toda em torno de Deus. Porque as pessoas querem falar de tudo, menos de Deus. Deus deixou de ser o centro. E aí a casa desandou. A casa desanda por esse motivo. O fruto do que o salmista... Lembra que eu falei que eu ia voltar para o texto? Então agora a gente vai falar do texto rapidinho. Mas o fruto do trabalho das tuas mãos, ele fala da dignidade de você. Por isso que eu falo que eu e você temos que agradecer. Quando nós trabalhamos, no verso 2, nós podemos comer sossegadamente do nosso pão, da nossa carne. Por quê? Porque nós merecemos aquilo, nós trabalhamos por aquilo. A família deve agradecer. A bênção de Deus não exclui o trabalho, mas dignifica e o recompensa. Há uma grande lição entre obediência e trabalho honesto e prosperidade. Deus honra o esforço. Se eu e você nos esforçarmos para trazer as coisas, para ser o supridor, nós vamos ter a nossa família em volta. O homem precisa suprir, precisa cumprir o seu papel, para que ele possa dizer, olha, tem comida na mesa, eu preciso de vocês aqui. Então tudo envolve o quê? O papel certo. Verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da mesa. A esposa como videira frutífera representa alegria, fertilidade, estabilidade e bênção no lar. A mulher de Provérbios 31. Também vai ser gostoso de sentar à mesa com uma esposa dessa, porque ela não é uma mulher que fica gotejando reclamações. Mas só vamos ter uma mulher assim, e só vamos ser os supridores, se nós fizermos duas coisas. Quais são? Temor e obediência. Uma família abençoada é o reflexo de um lar que teme ao Senhor. A prosperidade espiritual e emocional começa em casa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista resume tudo aqui, destacando que todas essas bênçãos, trabalho, esposa, filho e paz, são resultado direto do temor de Deus. Temer ao Senhor não é apenas uma virtude pessoal, mas um princípio que transforma todas as áreas da vida. Para ter uma família unida, precisa temer e obedecer. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia, obrigado pela oportunidade, e que todas as pessoas aqui possam ter ouvido, e se precisar mudar alguma coisa, que o seu Espírito possa ajudar a transformar. E é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Uau, que banquete, hein?